Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Evangelho do Dia. Lembrando que nós estamos nos grupos de WhatsApp, também no Spotify e agora também no YouTube, porque às vezes temos algum problema técnico aí para enviar os áudios para o Spotify, você tem a opção também do YouTube. E todas essas plataformas na descrição aí dos nossos podcasts. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. A cor litúrgica é o roxo e o pensamento é do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Abre aspas. Se quiserdes que a paz reine em vossas famílias, em vossa pátria, rezai todos os dias, em família, o Santo Rosário. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Amém. Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje se refere às profecias de Isaías para o tempo messiânico, Isaías 35 e mais exatamente nos versículos 5 e 6. Só uma comunidade curada e liberta de seus males pode ser convidada à festa messiânica, antecipada no sinal do pão distribuído em abundância a todos. No Evangelho de Mateus, a montanha é o lugar da revelação de Deus, tanto pela palavra como pelos gestos de ajuda. Aqui Jesus realiza o que prometeu na passagem das bem-aventuranças. Os pobres, os aflitos e os famintos encontrarão consolo e saciedade. Ele tem compaixão pelas pessoas que o seguem há 3 dias e estão sem alimento. Essa compaixão é frequentemente atribuída a Jesus pelo Evangelho de Mateus, que o apresenta como o Messias misericordioso. É uma emoção interna e visceral, um sentimento profundo e intenso que impulsiona Jesus a ajudar o seu povo por meio da missão dos 12, das curas e da multiplicação dos pães. A fome e a miséria são más, e Jesus ordena a seus discípulos que as combatam, indicando-lhes a direção a seguir com fatos concretos. Ele começou, e seus discípulos devem terminar a sua obra. Se a ação dos cristãos não destrói os males que atormentam a vida do homem, não segue a Cristo.
Jesus recita a bênção do pão, ato próprio do chefe de família, que assim reconhece Deus como doador dos bens para o sustento do homem. A sequência de verbos receber, abençoar, partir, distribuir constitui a natureza das bênçãos hebraicas e alude à última ceia e, por fim, à Eucaristia. Os cristãos que participam da ceia do Senhor ou que releem o milagre da multiplicação dos pães são chamados a partir o pão com Jesus e a mesma vida para com todos. O cristão, saciado de Cristo, oferecerá ao mundo uma abundância dos bens recebidos, paz, felicidade, amizade com Deus e com todas as pessoas. Santo Eloi, ou Elígio. Eloi nasceu na França no ano de 588. Filho de modestos camponeses, recebeu como herança uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como ourives, profissão que desempenhou com muita habilidade. Seu gênio era calmo e vivia praticamente como monge. Fugia das diversões e o dinheiro que ganhava usava para ajudar pobres e abandonados. Sua fama chegou aos ouvidos do rei Clotário em Paris, que o convidou a fazer um trono de ouro. Com metal deixado pelo rei, Eloi fez 2 tronos, aproveitando muito bem o material. Confiando na honestidade de Eloi, o rei o contratou para cuidar do tesouro real. Nesta época, Eloi realizou outras obras de artes religiosas, como o túmulo de São Martinho de Tours e o mausoléu de São Donísio. Todo o dinheiro arrecadado era usado para revitalizar mosteiros e obras de misericórdia. Em 639 ingressou para a vida religiosa e 2 anos depois era consagrado bispo de Noyon, na região de Flandres. Foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha. Em 639 ingressou para a vida religiosa e 2 anos depois era consagrado bispo. Foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha. Morreu no dia 1º de dezembro de 660 na Holanda, durante uma missão evangelizadora. Santo Eloi é padroeiro dos joalheiros e ourives. Por intercessão de Santo Eloi, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia para você, graça e paz na sua vida.